Então, muito bem. Agora, a gente vai começar com a nossa unidade didática, que eu espero que todo mundo já tenha entendido a proposta dessa disciplina, né? Então, é uma proposta um pouco maluquinha, mas eu acho que está funcionando. Pelo menos eu estou fazendo vocês escreverem, estou feliz com isso. O negócio é a gente ir soltando a escrita. Os mais tímidos, teve gente que ainda não escreveu nada, ou os que escreveram um pouquinho, tem que tentar, sabe, soltar mais. Porque, olha só, se a gente pensar, se a gente tentar parar de pensar, já tentaram parar de pensar, tipo meditação? Alguém aqui já tentou fazer isso? Ficar assim, sei lá, 1 minuto sem pensar nada? Já tentaram fazer isso? Meditar é isso, né? Pois é. E aí, o que acontece? A gente consegue ficar sem pensar? A gente tenta, né? Quase impossível, professora. Tem sempre alguma coisa durante a meditação que faz pensar em alguma coisa. Exatamente. E tanto é que na meditação, um exercício não é nem você parar de pensar, mas é você não se fixar muito nas coisas que você pensa, você deixar o pensamento passar. Aí você pensa assim, estou eu pensando que eu tenho que fazer jantar. Estou pensando que eu estou cansada. Estou pensando que eu não tirei a roupa de molho. Vai manchar aquela roupa branca que eu botei no meio do negócio. Mas agora eu estou dando aula, eu não posso. E agora eu estou vendo esse botão aqui do Sou Lá Outra, que era um ex-namorado que me deu, e não gosto mais dele, que bom conseguir. A gente é uma máquina de pensamento, é uma coisa impressionante, tá? O que eu estou propondo a vocês nessa primeira fase desse nosso curso? É vocês tentarem escrever mais ou menos no mesmo ritmo do pensamento, né? Não é possível, claro. Mas o que acontece? A gente não escreve no mesmo ritmo porque a gente se bloqueia, a gente se censura, a gente diz, que bobagem que eu pensei, isso não tem nada a ver. E aquilo não tem nada a ver, né? Mas tentar deixar a escrita fluir. Então, por exemplo, quando você vai comentar de um primeiro colega que você conheceu na UF, não é possível você escrever só um parágrafo. Você não pensa só um parágrafo, você pensa milhões de outras coisas. O que está acontecendo é que vocês se reprimem muito, porque ficam preocupados, o que ela quer, qual é a resposta certa. No final das contas, a merda é esse negócio de resposta certa. A gente fica querendo saber o que a professora quer. E tem que se soltar um pouquinho. E fazendo essa coisa que eu comentei com vocês. A gente se solta, faz tipo uma tempestade de ideias, enche o papel de coisa, pode estar tudo confuso, tudo desbaratado, não faz mal. Agora, uma vez que a gente tem esse material, mesmo que seja todo desbaratado, a gente tem alguma coisa para trabalhar, entendeu? Aí depois é um outro momento da escrita, que é reescrever. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, eu corrigi o trabalho, não me lembro de quem, acho que foi da Suzana, que não está aqui hoje. E a Suzana fez alguns erros que a gente já comentou, está começando a acontecer isso, que é normal também. Mas eu queria muito que vocês se apropriassem daquele texto coletivo. Não sei se vocês entenderam direitinho a proposta. A ideia é a gente fazer um texto coletivo, toda a liçãozinha que eu coloco na hora de corrigir para vocês, além de corrigir, eu ensino, né? Eu dou uma explicação. Aí é recortar essa explicação e colar no texto coletivo. Vocês dão conta de fazer isso? Porque aí, o que acontece? Na hora de vocês reverem o texto, vocês podem já olhar. Ih, crase, peraí, deixa eu ver. Esse tem crase ou não tem crase? Já não me lembro mais como é que era mesmo a dica do negócio da crase. Aí você pode consultar o documento e lembrar, entendeu? Então, tem coisas que a gente já conversou aqui que a gente já pode não errar mais. Por exemplo, o negócio do onde, a coisa do mães e do mais, a gente já sabe que mães é sinônimo de porém, né? E mais é um aditivo.
a gente já sabe a crase, quer dizer, mesmo que a gente não saiba muito bem, a gente já tem a cola, né? A gente tem a referência, a gente tem a notinha, porque a gente aprendeu alguma hora. E tem lá escrito, que foi até a Anne que botou lá no documento nosso. A questão da concordância também. Então, tudo que for, que a gente for aprendendo, os porquês que o Lourenço, que eu ensinei a partir do texto do Lourenço, né? Então, a gente vai fazendo assim. Eu não comentei as últimas produções de vocês, porque era uma coisa muito intimista, né? Então, a gente está deixando assim, daqui a pouco também fica chato toda hora ficar comentando os textos. Mas até queria ver, quando alguém quiser, especialmente, abrir seu texto para o grupo, né? A Bárbara estava querendo isso, porque ela tinha escolhido uma pessoa que queria que ouvisse o texto dela. É só vocês me pedirem, tá? Que a gente abre esse momento. E aí, a gente volta a essa coisa, né? Como é que eu organizei? Eu organizei essas aulas, esse curso desse jeito. A gente tem 2 momentos na aula. Um momento que são dessas unidades didáticas que eu estou preparando para um livro, né? Baseada na experiência que eu tive quando eu tinha 9 anos de idade, né? E eu mandei até a entrevista para vocês do Minha Couto, que eu achei que estava funcionando na mesma hora, depois eu vi que aquilo era uma gravação, que achei bem legal a entrevista dele, se vocês quiserem depois assistir, eu mandei o link para vocês. E aí eu achei muito legal, tem uma hora que a entrevistadora pergunta assim para o Miyakoto, é um escritor de Moçambique, né, que escreve em português, né? E é muito legal o texto dele, as poesias e tal. E aí ela pergunta para ele assim, ô Mia, como é que foi? Como é que foi? Você fala muito do mundo infantil, das crianças e tal. Como é que foi esse seu berço, essa sua infância? Como é que foi essa sua infância? Você pode falar para a gente um pouquinho? E aí ele responde assim, ainda está sendo, não terminou a minha infância. Aí ela falou assim, como assim, né? Aí ele fala assim, não, porque eu não deixo nunca de ser criança, eu mantenho sempre essa perspectiva de me maravilhar com as coisas, de ter essa disposição, assim, brincalhona e de se maravilhar com as coisas. Aí eu fiquei pensando, gente, que legal isso, eu tenho isso também, eu gosto disso, né? E tem um exercício da minha prática taoísta, budista, essa coisa, que é um exercício que chama maravilhar-se, que é a ideia, além da meditação e tal, tem esse exercício que é de você olhar o mundo com olhos de criança. Porque criança, se você olhar, a criança vê uma coisa, por exemplo, olha, estou aqui com um objeto, que é um conta-gotas de vidro azul. Né? Uma criança fica maravilhada com isso, e aí ela pode ficar horas brincando com apertar, soltar, ai, que legal, e aperta, solta a bolinha, e aí isso aqui é um outro negócio, aí viaja, pensa uma outra coisa, enfim, criança tem essa coisa de se maravilhar e de criar, né? Brincadeira é o quê? É isso, é criar. E a gente não pode perder essa dimensão. Então, eu fiquei pensando assim, que legal a gente trabalhar com esses textos que são infantis no primeiro momento da aula, né? Não sei qual é a reação de vocês a isso, mas acho que está funcionando como estímulo, né? E, ao mesmo tempo, é um parâmetro para vocês pensarem como é que vocês vão lidar com as crianças quando vocês forem professores, né? Tratar as crianças com inteligência, que eu acho que é possível, tá? Então, retomando aqui, essa proposta, dentro de cada unidade, tem, se eu não me engano, 5 momentos, né? O primeiro é um estímulo emocional, isso aqui é uma proposta de se trabalhar com leitura e produção de texto. O primeiro momento, então, é um texto, né? Então, a gente lê e essa leitura serve de estímulo emocional. Então, às vezes, as pessoas escrevem no WhatsApp assim, professora, qual é a tarefa dessa semana?
Eu fico assim, gente, não sei nem o que responder, porque se a tarefa da semana tem relação direta com esse estímulo emocional, entendeu? Então, se a pessoa não leu, não tem como. A ideia não é essa, não dá para descasar, sabe, a escrita da leitura. Então, a gente tem estímulo emocional, depois tem esse diálogo aqui dessas duas crianças que comentam o texto do jeitinho delas, depois tem exploração de vocabulário, depois tem esse exercício de perder o medo da página em branco, né, que é a gente tentar escrever na velocidade do pensamento, mais ou menos isso. Uma proposta de produção de texto e uma proposta de reescrita, né? Então, a ideia é vocês fazerem sempre isso. E depois, num outro momento da aula, a gente tem um texto, digamos, adulto para a gente ler. Que vocês estão com resistência de ler as propostas de textos adultos. Vocês estão curtindo mais os infantis, né? Mas a gente tem que encarar também. Texto Sartre, o pessoal fugiu do texto Sartre. Mas, então, a segunda parte nunca dá para a gente fazer inteira aqui, né? É uma leitura um pouco para casa, para vocês fazerem. Então, toda semana, vocês têm mais ou menos uma sugestão de leitura e uma sugestão de produção de texto, tá? Então, esse é o dever. Agora, lembrando que é isso, vocês não têm obrigação de fazer todas as propostas de toda semana. Não é obrigado a fazer. No final, vocês só têm que fazer 3. Quem quiser fazer toda semana, fico super feliz, mas não é obrigado, tá? Então, vamos lá. Alguém fica a fim de ler essa história? Alguém se anima? Quer que leia, professora? Eu leio. Eu quero, Laís, ler. Era dia de leitura. A professora escolheu um livro, João Pé de Feijão. Eu devia estar no primeiro ano do fundamental. Nestes dias, a professora levava a gente para uma aula especial, que era uma mistura de sala de aula e biblioteca, com a diferença de que lá a gente se sentava no chão, em roda, como quando éramos infantil. A tia, como a chamávamos, então ficava sentada em um banquinho baixo e lia em voz alta. Lembro das ilustrações deste livro em especial. Lembro da minha imaginação perseguindo o caule verde do broto de feijão que subia resoluto sempre em direção ao céu até furar as nuvens. E eu pensava como podia aquilo. O grão de feijão era mágico? Isso tinha sido contado. O tal João escalava o caule que se havia feito grosso e resistente como os troncos de uma madeira. Que aventura, meu Deus, pensava. Minha mãe jamais deixaria. Na verdade, me partia a cara. Não, peraí, na verdade, minha mãe nem me deixava. Não. Na verdade, minha mãe nem me deixava comprar pão na padaria da esquina naquela época. Imagina deixar que eu fosse ao centro da cidade vender uma vaca. E se eu voltasse para casa com 3 grãos de feijão? Ela me partia a cara. Minha imaginação ia por caminhos diferentes da história narrada pela tia. Estava mais interessado em ler as imagens e, na verdade, prestava pouca atenção à leitura. Notava, entretanto, com enorme surpresa, os efeitos. Ali, naquela sala, sentada na roda entre nós, lendo em voz alta o que o livro trazia escrito. A professora virava outra pessoa. De onde saía aquela voz? De onde saía aquela voz? Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante compreendi. Era o livro que falava. A senhora está subindo? Aí tô meio que pulando. Vou ficar quieta. Era o livro que falava dele. Saíam palavras que me causavam medo. Eram verdadeiras centopeias. Formigavam de sílabas e letras, sem se preocupar comigo. Às vezes, desapareciam, antes que eu pudesse compreendê-las. Outras vezes, antes que eu pudesse... Me perdi, professora.
compreendê-las outras vezes. Eu compreendia de antemão e elas continuavam a rolar nobremente para o seu fim, sem me conceder a graça de uma vírgula. Com certeza, não eram para mim que se destinavam aquelas palavras do livro. Para quem, então? Não era para nenhum de nós, Paulo, Maria, Antônia, mas para a criança, substantivo abstrato. E, por certo, por isso mesmo, me assustava quando, de repente, ela virava a página e eu, ao contrário, queria demorar mais em algum detalhe da ilustração e deixar minha imaginação vagabundear preguiçosa. Tudo parecia obra de encantamento. Olhava a professora lendo de um jeito parecido com os dos mágicos fazendo os seus truques. Sabia que, por mais que eu prestasse atenção, o truque me escaparia, ficando somente o delicioso efeito da mágica. Pronto, vai. Quer que eu continue? Da história, a mãe camponesa... Obrigada, Laís. Muito boa sua leitura. Da história, a mãe camponesa e o menino tão pobres tinham adquirido majestade. As palavras largavam a sua cor sobre as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônias. Ao final, João roubava a galinha dos ovos de ouro do tal ogro que tinha construído seu castelo mais além das nuvens. O gigante acordava sobressaltado e corria a passos largos atrás do João, que descia agilmente pelo enorme pé de feijão. Mas antes que o gigante o pudesse alcançar, João cortava o tronco a machadadas, deixando o gigante cair morto no chão. Nem bem se fechara o livro, a professora reassumia suas feições professorais e desandava a fazer perguntas. O que João encontrou no castelo? No lugar de João, o que você faria? As perguntas estavam ao final do livro e também não eram feitas para mim, e nem a nenhum de nós especificamente. Fiquei paralisado de medo e de revolta. Por que se havia deixado a mágica se converter em dura realidade tão de repente? Qual seria a resposta certa? A resposta que essa tal criança abstrata responderia. Apesar da estranha sensação, era ainda tímido demais para ousar protestar e apenas fiquei mudo, fazendo a professora supor que eu fosse estúpido. Uma menina da turma respondeu com muito orgulho que não mataria o gigante. Pediria gentilmente que ele lhe desse um ovo de ouro a cada mês para comprar comida e voltaria sempre para conversar com o gigante, fazendo-se seu amigo. Sua amiga deveria ser, né? Acabei de escrever esse texto faz pouco tempo. Sua amiga. A professora bateu palmas, dizendo que ela era uma boa menina. A partir desse dia, percebi, não sem desgosto, que a escola era um lugar que também podia ser muito perigoso. Era preciso adivinhar muito bem o que a professora esperava que disséssemos. De volta para casa, aquela pergunta ainda me perturbava, e eu pensei, ora, se eu fosse o João, não seria eu, seria ele. E, portanto, faria exatamente o que ele fez. Mas, a esta altura, eu já tinha aprendido que jamais poderia dizer este pensamento em voz alta. Não era a resposta certa. Neste dia, decidi aprender a ler o mais rápido possível, para ler os livros sozinho e poder pensar o que me desse na telha. Tá? Esse texto foi escrito por mim, conto escrito por André, a partir de uma experiência real como contadora de histórias, que eu posso contar para vocês, de lembranças infantis e de trechos do livro do Sartre, que eu dei para vocês, as palavras que estão, os trechos em itálico são tomados literalmente da página 35 deste livro. Este conto é dedicado ao Caio. Vou contar para vocês agora a história desse conto, que eu escrevi, gente, naquele mesmo dia que eu mandei para vocês, que eu fiquei... amanhã, foi domingo, né, que eu escrevi. Eu estava tão eufórica com esse texto que eu mandei para vocês e falei, amanhã é nossa aula. E alguém falou assim, não, professora, não é amanhã, hoje é domingo, e já era tarde a beça, eu perturbando vocês de madrugada. Aí, enfim, a história é o seguinte, quem gostou desses trechos que estão em itálico,
tá? E não chegou ainda na página 35, o que eu estou fazendo aqui? Estou seduzindo vocês para ler o texto do Sartre, tá? Então, esse texto que eu escrevi é muito inspirado no texto do Sartre, né? Que é a experiência que ele teve com a mãe dele, quando ele viu a mãe dele lendo pela primeira vez. O Sartre tinha uma história que a mãe dele era muito insegura, sabe? Ela tinha ficado viúva cedo e ela tinha ido morar com o pai e com o pequeno Sartre, com o filhinho. E eles moravam juntos, dormiam no mesmo quarto, e ele sentia ela muito frágil, sabe? Assim, por não ter marido naquela época. E ela era sempre um pouco infeliz, uma jovem viúva, ela era muito jovem e tal, e tinha voltado, assim, como se o casamento dela não tivesse dado certo, porque tinha escolhido um homem que morreu cedo. Essas eram as sensações do Sartre quando era pequeno. E aí, Jean Paul, né? João Paulo seria a tradução. E aí ele diz que ela, de repente, contou para ele o texto, o livro, ele pediu para ela ler, ela leu para ele, e ele ficou muito impressionado, porque quando ela lia o texto, ela ganhava uma majestade, né, uma segurança que ela não tinha normalmente. E eu me lembro que eu também sentia isso quando as professoras liam para mim, quando eu estava no primário, mesmo a minha mãe, eu tenho essa lembrança, assim, da minha mãe alguma vez lendo para mim, e eu ficava impressionada com essa mágica que se fazia quando alguém lê. Por exemplo, agora mesmo, né? Laís lendo, eu lendo. Quando a Laís fala, ela não fala do mesmo jeito que ela lê, né, Laís? Você tem a gente na linguagem oral, a gente se atrapalha um pouco, mesmo que a gente se atrapalhe um pouco lendo, que acontece também, especialmente quando a gente não conhece o texto, quando a gente está lendo pela primeira vez, mesmo assim, a gente nunca falaria essas coisas que estão escritas, né, numa linguagem oral. Então, a pessoa fica assim, com um poder muito grande. E isso tinha feito o Sartre querer aprender a ler para ele poder experimentar esse lugar, sabe, de caramba, de majestade, assim. E essa história de eu contando histórias, isso aconteceu exatamente assim. Eu contei essa história para um grupo de crianças, e aí eu fiz essa pergunta, e aí, se você fosse o João, o que você faria? Não sei o quê. Vocês acham certo ter matado o ogro, né, o gigante? Poxa, será que eu não tinha outra alternativa? Quer dizer, eu conduzi bem a resposta ainda por cima, né? Fiz essa coisa horrível que os professores costumam fazer. E aí todo mundo deu ideias assim muito humanistas, todo mundo era bonzinho e não mataria o gigante e pediria, coitado do gigante era solitário, teria ficado amigo do gigante, não sei o quê. E o Caio, que era um amigo dos meus filhos, vizinho, ficou quieto, não falou nada. Aí eu perguntei, e você, Caio, o que você faria? Aí ele, se eu fosse o João, aí eu falei, Caio, se você fosse o João. Aí ele ficou muito preocupado com isso. Ele disse assim, mas então não seria eu seria o João. Sim, Caio, a pergunta é essa, se você for no lugar do João, o que você faria? Aí ele falou assim, mas então eu não ia ser o Caio, eu ia ser o João. Eu falei, caramba, Caio, todo mundo entendeu, você não ia ser o Caio, você ia ser o João, o que você faria se fosse o João? Aí ele fez um silêncio assim e respondeu, eu faria o mesmo que ele. Eu achei genial a resposta dele, né? Porque, assim, não era a resposta que eu esperava, mas é um pensamento maravilhoso e super filosófico, né? Porque, na verdade, é uma pergunta estranhíssima, que exige da pessoa, uma criança, no caso, né? Pensar assim, caramba, se eu fosse a outra pessoa, o que eu faria? Aí eu não seria eu seria ele, então, se eu fosse ele, o que eu faria? Faria como ele, né? Vocês entenderam isso? O que vocês acham disso? O que vocês acharam dessa história? Mas aí ele deu uma resposta pronta, né? Porque ele fez o que o outro... Ele falou, então eu sou o João, ele vestiu o personagem.
não acho que foi uma resposta pronta, não. Eu acho que a resposta pronta era essa, né? Que eu estava esperando. Que foi, no caso, aqui a Ele menina... foi inteligente e Ele, falou, eu faria o que o outro fez. Foi ele mais... pensou livremente, né? Pensou com a cabeça dele. E foi mais honesto, foi igual o pote da semente lá. Ele pôs... Exatamente, ele foi mais honesto, exatamente, né? E aí, gostaram desse texto? Acharam legal? Está todo mundo caladinho, tem pouca gente hoje. Aí o Gil fala assim, juro que não entendi essa história, Josi. O que ele quer dizer com a resposta certa final? Aí a Josi responde, Gil, confesse, você responderia como a menina nerd. Ah, Cassiane gostou, obrigada, Cassiane. Você não tem imaginação? Ser outra pessoa é deixar de ser quem a gente é. Agora, se eu pudesse ser eu, matava o gigante e ainda por cima ia morar no castelo, lá em cima das nuvens. Ela faria pior do que o João. Ela não só mataria Obrigada, Davi. Não só mataria o gigante. Eu acho legal isso também, né? Ela também não responderia como a menina CDF, né? Como a menina nerd. Se eu tivesse que responder assim, eu o quê? Matava o gigante e ainda ficava morando lá no castelo. Não ia voltar para a Terra para ficar morando naquela casinha feia, não. Morava lá no castelo dele, ainda por cima, né? Mas, de alguma forma, tem essa coisa da resposta certa. Depois discutir... Então, assim, o que vocês estão entendendo um pouco assim, do que é a resposta certa? O que vocês entendem disso aí? O Gil não entendeu muito bem. A Josi parece que entendeu. O que vocês acham? O que vocês acham que é a resposta certa? Cássio já falou um pouquinho também, né? Quer falar, Cássio, da história do pote? Ah, mas deixa os outros falarem, senão fica... Pobrinho do Cássio, né? Fico alugando o Cássio, porque o Cássio fala mais, aí eu aproveito, né? Cássio tédio, ninguém fala. Como assim, resposta certa para a pergunta da professora? O que vocês acham que significa esse negócio da resposta certa? Porque o texto se chama A Resposta Certa, né? E o que aconteceu? A menina que falou, ela perguntou, ele ficou pensando, meu Deus, já aconteceu isso com vocês? De ler um livro e a professora fazer pergunta? Tipo, interpretação de texto, né? Aí você tem que responder a resposta certa. Qual é a resposta certa, gente? É aquela que está no livro do professor. Não tem o livro do professor? Que tem as respostas certas todas? A resposta certa é um pouco isso, né? Ou seja, aquilo que esperam que a gente diga, né? Mas não é aquilo que a gente gostaria de dizer. Eu acho interessante na resposta do Caio, né? Que a criança, ela pensa fora da caixa, ela pensa de um jeito, na verdade, mais literal do que você fala. Uhum. Porque, obviamente, se ele fosse o João, ele faria o que o João fez. Sim, mas isso é muito filosófico o que ele falou. Acho que é a melhor resposta que poderia se dar. Porque, às vezes, por exemplo, as pessoas pensam assim... por exemplo, esse caso recente dos bandidos que roubaram a família e arrastaram a senhora que ficou presa no cinto de segurança. Vocês não viram essa notícia? Sim. E aí a gente pensa, nossa, que absurdo, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Ora, se a gente fosse os bandidos, o que a gente faria? É difícil se colocar no lugar do bandido, não é? Mas, se a gente fosse o bandido, a gente necessariamente faria a mesma coisa que o bandido. Porque a gente não seria a gente seria ele. É uma coisa meio metafísica, né? É um exercício metafísico, você se colocar no lugar do outro até as últimas consequências, né?
E a resposta certa, então, seria você não ter impostura, não mentir para você mesmo. Não, ao contrário, a resposta certa é a resposta da impostura, né? É você querer acertar aquilo que está escrito no livro da professora. No livro do Mas professor. a impostura é você querer se mostrar correto. Sim, é você falar a resposta certa. É você mentir, é você pôr uma máscara, né? Ser o bonitinho. É o que essa menina fez. Essa menina percebeu o que a professora queria e falou, respondeu o que ela queria. Né? Então. E o certo é você falar o que realmente você está sentindo de verdade. Não é o certo, é o que seria mais certo, honesto. Mas é o que você, pelo menos, fala assim, deixa eu ver qual será a consequência, deixa eu aprender com isso, qual será a consequência do que vai acontecer. Isso. Porque o incorreto não vai te trazer um aprendizado, né? Uhum. O correto, né? Acertar a resposta certa não te traz aprendizado nenhum. Uhum. Né? Eu acho que é por aí. É igual do pote vazio lá, quer dizer, aqueles que mentiram, quer dizer, não estava trazendo a verdade ali. Uhum. Eles mentiram que plantaram aquele que... Mas a gente não está sempre fazendo isso um pouquinho? Mas aí que está. O que é o mentir e o que é ser... Porque, assim, aí no texto ali que eu estava lendo, aí eu falei, nossa, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu falei, muitas vezes eu fui chamado de bobo, estou aqui. Tem um momento que tem a parte de inteligência e de esperteza. Uhum. E como é que você separa esperteza e de inteligência? Porque... Eu acho que a pessoa mais inteligente é muito comum a inteligência ser tida como estupidez, né? Porque as pessoas, essa coisa que o Lourenço falou, de pensar na caixinha, né? Quando você pensa fora da caixinha, a primeira coisa que pensam é que você é um estúpido, que você é um burro, né? Porque aquilo não era o gabarito. A resposta certa nesse sentido aí significa o gabarito, entendeu? Então, isso, interpretação de texto. O que a Chapeuzinho deveria ter feito? A Chapeuzinho deveria ter ido pelo caminho que a mãe indicou e não ter seguido o lobo. Essa é a resposta certa, né? Mas a Josi, pelo menos, pelo que a gente já conhece da Josi, a Josi fala assim, eu achei boa ideia, mãe chata, eu queria ir pelo lobo, sim, para descobrir novas coisas, outras aventuras, entendeu? Mas na escola, tem lugar para a gente dizer isso? Normalmente? Para a gente dizer o que a gente pensa mesmo? Mesmo que seja errado? Dificilmente. Não é? Não temos espaço para dizer tudo. Pois é. Não, tudo nunca tem mesmo, né? Mas, assim, é legal a gente tentar, vocês, quando forem professores, né? Tentar criar esse espaço para ouvir o que as crianças querem, porque acaba que a gente passa a história toda da gente escolar, acaba sendo um tentar descobrir qual é o gabarito da resposta, entendeu? E a ponto de, todo mundo aqui deve ter alguma experiência dessas, de se você responde certo, mas com formato um pouquinho diferente, é muito comum os professores darem errado, porque eles não reconhecem, porque o professor parece um robô, entendeu? Ele olha ali, o gabarito não é igual, pronto, está errado. Foi o que a senhora falou, professora. Às vezes, para o professor, só está certo o que está no caderno de resposta dele. Uhum. Às vezes, a nossa resposta tem o mesmo sentido, só que dita com outras palavras, de outra forma, e acaba sendo errada. Às vezes, é só o que está no caderno do professor que é o certo. E a gente não tem essa abertura de falar o que a gente pensa ou o que a gente acha que é o certo. Exatamente. E aí, o que acontece?
acontece que a gente, como aluno, acaba tendo que desenvolver não a inteligência, mas a esperteza que o Cássio está chamando a atenção, né? A gente acaba sendo esperto e sabendo assim, André Pavão, ela quer que eu responda tal coisa. E professor tal de filosofia, ele quer que eu responda tal coisa, porque ele gosta daquele autor, então ele é contra isso, ele é a favor daquilo, então eu vou responder aquilo que vai agradar o outro, não é? Então, a gente está sempre querendo agradar o outro e a gente não se desenvolve, né? Então, seria lindo uma escola que a gente pudesse debater de verdade, né? E é um pouco isso que eu quero que vocês tentem fazer na escrita de vocês, né? Especialmente nessa primeira parte do curso, que daqui a pouco vai acabar, que eu estou chamando de escrita de si, né? Que é das emoções de vocês. Então, não precisa imaginar, idealizar uma carta de amor perfeita, entendeu? Você pode inventar, você pode fazer como você quiser, não tem nenhum modelo para esses textos que a gente está propondo até agora, né? E, às vezes, parece que é isso que deixa os estudantes assim tão desnorteados, porque vocês estão sempre tão acostumados a ter um modelo, né? Que fica assim. Enfim, acho que o outro texto, né? O Cássio já está querendo trazer outro texto, eu acho que ajuda a pensar esse também, se complementa, não à toa eles estão juntos, né? Mas agora, queria fazer esse exercício aqui, que também é um exercício que eu proponho que vocês façam com os alunos de vocês, que eu acho que dá uma boa consciência da língua, né? Porque a gente, quando trabalha a leitura e a escrita, a gente também deve trabalhar a consciência da língua, né? Quais são, que a gente tem feito um pouco isso, né? Quando a gente faz um pouco de análise sintática, vê o que analisa os ais, eu gostei daquela coisa de eu mandar para vocês e tal, e vocês terem pensado, tentarem pensar, já estão começando a se animar a pensar sobre isso, né? Então, essa coisa de se voltar sobre a própria língua, tornar a própria língua, que é uma língua familiar, a língua materna, né? A nossa língua, a gente não tem consciência dela, porque a gente já nasceu falando essa língua, né? Quer dizer, nasceu falando não, né? Mas com um ano e pouco, está todo mundo falando já pelos cotovelos, né? Com 2 anos, com certeza está falando pelos cotovelos já. Então, é legal para a gente escrever melhor e para a gente ler melhor, é bacana a gente ter consciência dessa língua. Então, nesse momento aqui, eu acho muito bom, quando a gente trabalha um texto, a gente fazer essa exploração do vocabulário, né? Então, depois de discutir sobre o significado das palavras abaixo, que não é o caso de vocês, que conhecem todas essas palavras, né? Crie uma frase para cada uma delas, sem se preocupar com a resposta certa. Quanto mais surreal, mais divertido. Vamos dar um tempinho para fazer isso agora? E aí, quem gostar da sua frase, divide com os outros, tá? Vamos dar, deixa eu ver. E olha só, o exercício vai ser assim, eu vou dar 1 minuto e a gente tem que escrever rápido, sem pensar muito. Cada vez a gente tem que fazer mais isso. Nada de ficar pensando muito. Depois a gente corre. Primeiro que eu não vou nem ler nem nada, então a pessoa pode escrever do jeito que quiser, tá? Eu vou botar o temporizador aqui. Escrever qualquer frase com essas palavras? Pode ser. Você pode fazer uma frase para cada palavra, ou pode tentar fazer uma frase só que entre o maior número de palavras. Isso também é uma coisa muito divertida de fazer. Coloca aqui na aula ou para fazer aqui em casa? Pode fazer em casa, e aí, se você gostar de dividir com a gente, divide com a gente. Tá. Tá bom? Mas é seu. Atenção, $1 se vão já. E aí, a dica, gente, quando vocês trabalharem esses momentos da escrita com os alunos de vocês, é nunca corrigir. Para mesmo que você enxergue alguma coisa errada, deixa para lá. Para não estragar esse momento. Essa parte da correção tem que ficar posterior à da criação. A criação tem que ficar livre mesmo. Eu aprendi a escrever com esse livro.
Uma frase antiga agora que eu me lembrei. Vamos ver se o Cássio lembra dessa frase. Um ponto de interrogação. Conhece, Cássio? Deixa eu ver, peraí, qual que é? Você pode me conceder o prazer desta dança? Ah, sim. É. Quando ia nos bailes, né? É, muito engraçado. Antigamente tinha baile, né? É. Nossa, a cidade de Minas que eu ia, baile das orquídeas, né? Todo mundo. E as meninas ficavam sentadas, né? Os rapazes chegavam perto e falavam: você pode me conceder o prazer desta dança? Aí você rodava, então, nossa, era emocionante. Tinha uma emoção diferente, né? Fazer a roupa, né? Saber que saía no jornal no dia seguinte. Ah, né? O pessoal lia, falava, olha, a menina estava, tal, fez o par com não sei quem. Que coisa. Vamos parar de falar, senão vão chamar nós de ridículos e velhos. Tudo bem, a gente está brincando. Ana Cristina. Lembra quando o carnaval era recheado de lança-perfume? Sim, sim. Lança-perfume era engraçado, né? Era universitário, era engraçado. Chamava universitário. Né? Isso eu não sabia, não. Eu tive pouco contato com lança-perfume, na verdade. Nossa, quando em Minas Gerais... adolescente, assim, aí tinha, mas uma vez só eu cheirei lança-perfume meio por acaso, assim. E aí dá uma coisa muito rápida, né? Você vê umas estrelinhas, um geladinho, assim, e acaba rápido. Mas era uma coisa mais inocente, deixava assim, dava um barato, mas era uma coisa sem muita... Eu achava assim, que era engraçado é que os pais autorizavam, né? Era uma coisa social, vai. Aceitável, né? Eu falava, é para espirrar nas moças, né? O pessoal falava assim, leva para espirrar nas meninas. Né? No pescoço, mas uma coisa muito erótica, né? Porque dava um geladinho assim, né? E tinha um cheiro gostoso, né? Tinha um cheirinho. Bom. Cheirinho da Loló também chamava, né? Cheirinho da Loló, é verdade. O Loló era o que a gente fazia em casa, né? Em casa. Pegava na universidade, amor, o formal. Bom, vamos fazer lá. Mais alguém está escrevendo? Podemos ler? Vamos fazer uma coisa, cada um leu do outro. Eu vou ler o da Cassiane, tá? Fui ao jardim e tinham muitas centopeias. Ao voltar para casa, senti meu pé formigar. Pedi minha mãe para me conceder a cadeira, para me sentar. E ela fez diversos ritos para o formigamento passar. Aí conseguiu botar um monte de palavras aí. Muito legal. Cassiane, quer ler o meu? Vou ler, professora. Centopeias também gostam de se formigar. Uma delas pousava com uma majestade majestosa até conceder cerimônias e ritos professorais. Mas, no fundo, ela sabia de antemão que não era nenhuma formiga, era só para brincar. Fiz mal aqui. Agora o Cássio, quem vai ler? Eu posso ler o do Cássio? Oba, lê, Laís. Há uma lenda em Minas que, para sarar da bicheira, temos que contar quantas pernas tem uma centopeia. Olha que delícia. Quer que leia o outro também? Vai, lê. De antemão, digo para você tirar os sapatos para entrar nesta casa. Em casa também tira sapato. Quem vai ler da Ana Cristina? Vou ler agora. Vai.
Ao passear pelo parque, vi um exame de centopeias e, logo, meu corpo... um enxame, desculpa. Vi um enxame de centopeias. E, logo, meu corpo começou a formigar, imaginando ser picada por uma delas. De antemão, eu já sabia que a centopeia, rainha, estava presente no trono de Sua Majestade e iria conceder permissão para que seus filhinhos realizassem seus ritos de cerimônias profissionais. É isso? Professionais. Muito bom, muito bom. Lourenço, está saindo o seu? Oi. O meu eu acabei de acabar, mas eu fiz no papel. Posso ler? Pode, lê pra gente. Tá, calma que a minha letra tá toda enganchada. Escrevi muito rápido. Que bom. O andar das centopeias pelo meu corpo o fizeram formigar. Havia pensado de antemão que era apenas uma fofa lagarta, mas o engano foi federal, que até mesmo Vossa Majestade gritou num susto. Porém, fui bravo, corajoso e me livrei daquele bicho asqueroso. Acho que foi isso. Ai, que bom, gente. Olha como saiu um monte de coisa legal. Olha que divertido. Vossa Majestade até mesmo se sentiu na obrigação de me conceder um lindo broche reconhecendo minha bravura. Não só isso, mas também tivemos ritos e comemorações onde todos no reino puderam aproveitar. Achei graça em ver todas aquelas autoridades tão chatas, tão professorais, tão cheios de regra, indignados com uma festividade só para mim. Admito que também achei exagero. Parece que a rainha não gosta mesmo de centopeias. Gente, que delícia, que bom, muito bom. Então, assim, vocês estão vendo que se a gente soltar um pouquinho, a gente solta e escreve, né? É muito gostoso escrever, vai. Outro exercício, olha, perdendo o medo da página em branco. Neste texto, o autor transformou o substantivo comum formiga no verbo formigar. Escreva bem rápido o maior número de substantivos que lhe vierem à cabeça sem crase. Olha o que a professora escreveu. Como a gente erra também. Porque vierem ao encontro de, por exemplo, aparece o ou, não é? Então, porque aqui tem dois as. Veio a cabeça. E depois faça-os virarem verbos. Sim, exatamente como num passe de mágica. Como um mágico que enfia um lenço na cartola e o faz transformar-se em pomba branca que pode voar. Tá? Então, deu para entender? Pega um substantivo, não tem nenhum exemplo. Formiga, formigar. O que mais que a gente pode inventar? Ó, caminho. Carimbo, carimbar. Assim? Isso, carimbo, carimbar. Vamos escrevendo. Carimbo, carimbar. Caminho, caminhar. Será que dá para fazer com qualquer substantivo? Qualquer substantivo pode virar um verbo? Uhum. Essa já estava, né, Lourenço? Pode inventar também? Pode, é para inventar.
Uhum. Ah, a gente pode escrever aqui, né? Que aí todo mundo vai vendo. Ah, mas aí não fica gravado, né? Ó, formiga, formigar, caminho, caminhar. Pode ter carinho e carinhar, não pode, Ana Cristina? Pode carinhar, é certo falar isso? A gente inventa e vira certo. Carinhar. Deixa eu te carinhar um pouquinho. Eu falo isso para os meus filhos, sabia? Carinhar, fazer carinho. A gente inventa o verbo que a gente quiser, ué. Amigo, amigar, cozinha, cozinhar, gato, engatinhar, fumo, fumar, doido, endoidar, amor, amar. Olha quanta coisa. Eu lembrei também, ó, pincel, pincelar. O que mais que pode ser? Enfim, tem vários, né? Que a gente pode inventar. Então, isso aí vai dando ideia também de que é bacana que a gente pode inventar palavras também, né? Quando a gente escreve, a gente pode inventar palavras. Vento, ventar, né? Essas já estão inventadas mesmo, né? Mas tem vários. Então, esse procedimento, a gente caixa, encaixotar, a gente aprende na escola como derivação de palavras, né? Normalmente é um troço chato que a gente aprende assim, não sabe o que fazer com isso, mas é muito útil para fazer poesia, para escrever, né? É bem bacana, tá? Aí, olha, a produção do texto essa semana. Você se lembra de quando ainda não sabia ler e um adulto leu para você? Foi na escola ou em casa? Quem leu? O que você sentiu? Se lembra de que livro era? Procure, além dos fatos, descrever pensamentos, sensações e lembranças próprias. E lembre-se, não há resposta certa, ou seja, pode falar à vontade, tá? Inclusive, pode falar que não se lembra de nada disso. Por exemplo, não se lembra de nunca um adulto ler para você. Também pode. E aí conta dessa experiência de não ter, se faltou. Ou, por exemplo, a Suzana não está aqui, mas a gente espera que ela assista o vídeo depois uma outra hora. Por que eu ajudei tão pouca gente, hein, gente? Tá tendo problema aí, Andra? Aliás, eu soube da menina que morreu. Que horror, né? Que tragédia. Menininha de 8 anos, né? Muito triste. Vocês souberam? Sim, sim. Horrível, né? Enfim, e aí falar dessa coisa. Suzana, por exemplo, já disse para a gente que os pais dela não liam, eu acho, né? Ou liam pouco. Eu acho que eram analfabetos mesmo. E que ela lia muito para os filhos, né? Então, também pode fazer essa outra lembrança também, tudo bem. Entendeu? Mas falar dessa sensação de ler, ou a primeira vez que leu, ou quem leu para você, como é que foi essa sua história com a leitura, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a alfabetização, a minha avó dizia para mim assim: que bom, André, que você agora vai aprender a ler, porque eu já estou ficando velhinha, e você vai poder ler essas revistas para mim. Ela lia umas revistas de fofoca que se chamava Amiga, a revista, que era tipo Caras, sabe? Uma revista desse tipo assim. Revista de fofoca. E a minha mãe, não gostava nada daquelas revistas. E achava uma coisa muito ruim aquelas revistas. E eu fiquei muito nervosa, porque eu fiquei numa crise de fidelidade. Eu falava, meu Deus, se eu aprender a ler, eu vou ter que ler essa revista para minha avó, mas a minha mãe não vai gostar que eu leia essa revista. O que eu vou fazer, então? Eu já nem sabia se eu queria aprender a ler, porque ficava nervosa com isso. Outra coisa que eu me lembro, por exemplo, que quem lembra alguma coisa? Vamos lembrar de quando a gente não sabia ler e um adulto leu para a gente, ou a gente teve vontade de ler, também pode ser. Se lembra de ter
de quando bateu vontade de saber ler. Vocês lembram de alguma coisa assim? Professora, o texto, sei lá, a atividade está pedindo, quer dizer, quando não sabia ler. Uhum. Mas eu aprendi. Ai, caiu, Lourenço. Bah, foi um momento difícil, complicadíssimo. Mas, Por quê? porque em casa foi mais ou menos igual ao da Suzana. Eu nunca tive nenhum contato com meus pais, Uhum. mas porque eu tinha um irmão que era muito gênio e eles só focaram nesse meu irmão. E eu fui abandonado, né? Uhum. Então, foi bem complicadinho, né? Olha, então tem muito material aí para escrever. E outra coisa que eu fui descobrir depois que eu entrei na faculdade é que eu era canhoto, que meu pai me amarrou quando eu era criança, eu escrevo com a direita. Caramba, Cássio. Que barra Mas pesada. Isso era muito comum antigamente, era muito comum. E pais, coitado, era ignorância, eles não sabiam, né? era ignorância. E assim, e foi muito engraçado que meu pai, ele era um cara industrial super pesado, assim, e ele achava assim, aí meu irmão fez engenharia como ele queria, era o super, né, o Era a filho, resposta certa. era a resposta certa. E Deus foi tão cruel com ele que ele faleceu, né? E, e aí, assim, quando eu fui fazer publicidade, meu pai falou assim, ele nem quis saber o que eu ia fazer, né? Eu entrei na geologia só para mostrar que eu não era tão burro como ele me pintava, né? Porque ele falava assim, você vai ser um lixeiro de casa, né? E aí eu entrei na geologia na USP, mas ele nem ligava. Aí eu fui fazer publicidade. Quando eu fui fazer publicidade, ele falou assim, você é viado, você é homossexual, desculpa. Aí eu Não, falei, na não, época falava fiado mesmo, né? mas assim, a concepção dele era, nossa, então a gente nunca se deu muito bem. Então, E ele gostava de ler, seu pai? não, mas ele é uma pessoa muito antiga, né? Muito, 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 muito antiga. Mas nossa, todo mundo saiu porque eu contei essa história, é isso? Não, já tinham saído mesmo. Não sei o que está acontecendo hoje, está todo mundo devagar. Não sei, a Eu internet... acho que estão caindo, tá meio difícil mesmo. Tá caindo. E aí eu conto isso daí. Então, assim, essa parte, eu tô assim, quando eu falei para você que eu tô gostando, eu tô curtindo, e para mim está sendo uma nova vida dos 50 para cá, vai ser isso. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, assim, porque eu estou redescobrindo, eu larguei tudo, eu dei um pé na vida que eu tinha lá no Sul e ser feliz. E assim, quando você... Que coragem, né? E quando eu via o texto lá que você falou, ter a coragem de aprender coisas novas, é isso. Espero que Deus abençoe de eu poder continuar. Sim, sim, com certeza. Por outro lado, né, Cássia, é muito triste também as pessoas que continuam numa vida que às vezes é ruim, não sabem se renovar, né? É muito bom, muita coragem a gente, com a idade que a gente tem. Eu, por exemplo, também estou largando a universidade, né, para trabalhar numa outra coisa, no Jardim Botânico. Eu consegui uma remoção que eu espero que se concretize. Mas, porque também cansei do mundo acadêmico, do mundo universitário, mas é uma decisão, né, que normalmente as pessoas com mais de 50 não fazem mudanças muito radicais nas suas vidas, né?
Mas eu acho que é isso, a gente tem que ser feliz, né? E é um ato de coragem muito grande. Bom, eu escrevo lá. Vamos lá, senão tem os outros alunos aí. Beleza. Beleza. Alguém quer Obrigado. contar mais alguma coisa? Ana? Eu acho que a gente Eu estou escrevendo mais ou menos como que veio o meu desejo pela leitura na outra atividade passada. Aí eu introduzo falando um pouco sobre como que eu vim ter essa vontade de querer ler. Tá bom. Professora, Fala, Laís. minha internet caiu, aí não deu para entender muito bem sobre a produção de texto. Essa produção de texto é para escrever agora e ler? Ou é para semana que vem? Não, para semana que vem, com calma. Sim. Entendi. Tá? Com calma. Aí, para lembrar alguma coisa que pode ser boa, pode ser ruim também, não tem resposta certa. Então, não tem assim, ai, era tão bom, a minha avó lia para mim na rede, uma coisa maravilhosa. Não, não teve isso, não teve isso. Eu, por exemplo, eu tenho história na minha casa, francamente, eu não me lembro de ninguém lendo história para mim. Eu me lembro, meu pai inventava histórias. E aí ele contava, eram umas histórias todas cheias de palavrão. Aí a Cinderela ia, aí dava um pum, e o outro dava outro pum, aí fazia cocô, aí fugia, e era tudo um monte de coisa. A gente morria de rir, era engraçado. Mas ele não lia assim os livros para a gente, não me lembro. Nem da minha mãe, engraçado, não me lembro desse momento, assim, leitura. Eu me lembro na escola que tinha um momento assim, esse que eu conto nessa história, é a lembrança minha da escola, que tinha essa rodinha, a professora lia, e me chamava muita atenção que a professora tomava uns ares assim diferentes, entendeu? Quando ela lia. Ela parecia muito mais segura do que normalmente ela era, né? Ficava assim, uma coisa, eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Parece que tinha acontecido uma mágica ali. Isso eu me lembro, sim. E essa coisa que eu falei da revista, da minha avó, enfim, tem coisa aí, cada um vai puxando a sua coisa. E depois, olha só, olha, dê uma relida no seu texto, então, em casa, vocês vão ler e depois vão reescrever. Tá? Isso é muito importante vocês a passarem a reescrever. Não existe bom escritor sem reescrita. A gente já viu o caso da Raquel de Queiroz, se vocês olharem, tem manuscrito de um monte de autores por aí na internet, e é tudo rabiscado, sabe? Eles reescrevem loucamente, é assim mesmo. Ei, Lourenço, voltou, quer falar da sua história? É que a minha internet caiu, inclusive foi por isso que eu cheguei um pouco atrasado, só esqueci de avisar. Tá ruim, pode falar. Eu estava dizendo que eu não me lembro da minha mãe lendo para mim antes de eu aprender a ler, mas eu lembro dela lendo para mim antes da gente dormir. Porque quando eu estava no jardim, eu já sabia ler, eu gostava de ficar na biblioteca lendo uma série de livros, O Reino da Frutolândia, que no final de cada livro tinha uma receita da fruta que ele tratou na história. Tipo, a história da laranja e tal, a história sei lá, da melancia. E aí no final ele trazia uma receita, tipo um bolo de laranja. E aí eu levava o livro para casa, minha mãe fazia a receita, e aí a gente lia ele antes de dormir, e aí eu levava para a biblioteca, devolvia e levava outro no dia seguinte. Gente, Lourenço, que inveja! Eu e Cássio vamos ficar morrendo de inveja dessa mãe muito fofa que você tinha. A minha mãe estava sempre correndo, trabalhando para lá e para cá, quase não tinha tempo para gente. Mas a minha mãe, ela sempre teve muito tempo para mim, porque depois que eu nasci, quando ela engravidou de mim, na verdade, ela largou o emprego porque não tinha quem ficar comigo além dela. Aí meu pai trabalhava, ela estava em casa. Que legal. Tempo juntos. E ela adorava ler. Minha mãe sempre gostou de ler. Eu lembro que ela tinha um livro, era dela, mas eu peguei para mim, que era um livro enorme, ABC do Ziraldo. Eu amo esse livro. Ele tem a capa azul, né? E tem as historinhas com o menino maluquinho. Eu adorava ficar desenhando em cima, botava o papel em cima e desenhava. E aí eu ficava lendo a história.
gostava de ler também outros livros infantis que eu tinha. Gatinho Nicolau, tal, umas coisas bem... Gente, olha, eu não tinha nada assim quando eu era pequena de leitura, sabia? E olha que minha mãe era professora. Quase não tinha livro infantil na minha casa. Então, muito bem, tem muitas coisas para a gente falar aí. Olha, depois que vocês lerem, pelo amor de Deus, eu quero que vocês prometam para mim que vocês vão escrever de um tacão assim, sem ficar pensando se está errando, se está acertando, qual a melhor forma de escrever. Vão simplesmente botar para fora o que vier na cabeça, como se você fosse assim, um cavalo na Umbanda, né? Que tem assim, aquela coisa do espiritismo, recebendo um espírito, sabe? Vai escrevendo como se não fosse você que estivesse escrevendo. Deixa o seu inconsciente escrever. E aí, depois, você vai dar uma relida. Dê uma relida no seu texto e nas anotações sobre erros comuns, como a utilização da crase, as vírgulas, a concordância dos verbos, os porquês, o uso correto do pronome relativo onde, a separação em parágrafos. Você é capaz de corrigir-se sozinho a partir destes pontos de gramática que já aprendemos? Tá? Então, esses aqui são justamente os que a gente já aprendeu. Então, os outros que a gente não aprendeu ainda, ok, a gente errar. Sabe outro que a gente aprendeu também? Vou botar aqui. O a, verbo haver, né? Que a gente já aprendeu também. Então, tentar, pelo menos, não errar esses pontos. Esses daqui vocês já são capazes de olhar e pensar, esse aqui eu já sei, tá? Tentar ir fazendo esses exercícios aos poucos. A gente ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas já dá para fazer isso aí. Agora, a gente tem mais meia horinha. E eu queria ler com vocês esse texto. Também foi um texto que eu escrevi. Vocês veem que eu adoro escrever, né? Eu comecei gostando mais de escrever do que de ler. Eu já falei isso para vocês, né? Eu escrevia beça, mesmo pequenininha. Eu comecei a escrever antes de começar a ler. A minha mãe, Lourenço, ela trabalhava muito e ela fazia o seguinte, ela escrevia uns bilhetinhos. Isso sim, eu lia, os bilhetes da minha mãe. Ela escrevia assim, minha filhinha querida, cuide bem, não sei o que lá, deixava umas recomendações lá, eu te amo, nananã. Todo dia que eu acordava tinha um bilhetinho dela, isso era muito fofo mesmo. E aí, depois, ela me deu eu estava começando a aprender a ler, a escrever, estava no segundo ano. Aí ela me deu como é que chama isso? Um diário, sabe? Que tinha uma chavinha ainda por cima que fechava. E ali eu comecei a escrever. Aí todo dia eu escrevia, eu ficava muito sozinha, ficava com meu avô, mas meu avô não falava nada, ficava quieto, ele ficava cuidando de mim enquanto meus pais trabalhavam. E aí eu escrevia. Mas depois, quando eu fiz 20 anos assim, eu achei que era muito triste tudo aquilo que eu tinha escrevido, olha, que eu tinha escrito até aquela idade, eu sempre tive diário. Aí vocês acreditam que eu joguei tudo fora? Os meus diários desde os 7 anos de idade até os 18 anos. Me arrependo tanto, mas os outros eu tenho, os outros eu mantenho. Então, esse texto foi publicado nessa revista, Sede de Ler, que foi produzida, que é produzida pelo Programa de Alfabetização e Leitura da Faculdade de Educação da UF. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para ele aparecer grandinho, para todo mundo poder acompanhar, mas eu mandei para vocês também. Então, começa com um poeminha do Leminski, que se chama Era uma Vez. Nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Já cometo 2, 3, 4, 5, 6, até esse erro aprender que só o erro tem vez. Olha só que engraçado.
Todos nós conhecemos a máxima dos esportes. O importante não é vencer, é competir. Curioso que o mesmo espírito não seja levado a cabo quando se trata de aprender. Eu adoraria que meus alunos se convertessem à seguinte ideia: o importante não é acertar, é aprender. Neste pequeno texto, procuro explicitar o que me parece imprescindível para iniciarmos um trabalho honesto de estudos. Assim, a partir de referências variadas, desde o cinema, literatura, psicologia e filosofia, incluindo relatos de experiências pessoais, procuro explorar o valor do acerto e do erro no interior do processo de aprendizagem e da sociedade ocidental. Partindo da ideia de que aprender não significa acertar, defendo a necessidade de experimentar como errância, para se chegar a saber o que não se sabe e para transcendermos o que somos honestamente, assumindo os riscos do percurso sem impostura. Então, isso aqui já é assim um resumo, né? Achei tão bonitinha essa foto que eles puseram aqui. E esse texto tem uma notinha de rodapé. Ah, não, está lá no final, depois a gente vai ver. Aí vem assim. Então, acertar não é o mesmo que aprender? Efetivamente, não. Há muitos caminhos para se acertar. Um deles é através da aprendizagem, claro. Mas se pode, ainda errando, acertar por casualidade, acertar sem querer, chutando, né, por exemplo. E também se pode acertar copiando, por exemplo, o que não tem nada a ver com a aprendizagem. De um jeito ou de outro, na melhor das hipóteses, o acerto não nos oferece muita coisa além da confirmação exterior de que se aprendeu alguma coisa. Na maior parte das vezes, sequer isso. A expansão do American Way of Life, o jeito americano de viver, nos impõe a lógica da supremacia do vencedor, sendo aqueles que fracassam não mais do que desprezíveis losers. Ainda se fala isso? Você é um loser? Nessa época estava na moda falar isso. Hoje em dia não ouço mais, não. Se fala, gente? Não fala. Não sei nem o que significa. É um perdedor. Não. Nessa época estava na moda falar isso. Você é um loser. É um perdedor. Um perdedor. Mas se fala um perdedor, né? Você é um perdedor, você é um fracassado, né? Quando a pessoa não é o vencedor, né? Por exemplo, o Cássio, em relação ao irmão dele, né? O irmão dele era o vencedor em tudo, né? Para não ser um perdedor, numa cultura extremamente competitiva, vale absolutamente tudo. Trair nossos ideais, nossos princípios éticos, copiar trabalhos alheios, difamar nossos rivais, trapacear, enfim. Tipo o Big Brother, né, gente? Para vencer ali vale qualquer negócio. Este é o caminho da impostura. A impostura é simplesmente isso. Fazer-se passar-se pelo que, muito embora possamos desejar, ainda não chegamos a ser. Todo mundo sabe muito bem o que é, porque vivemos em tempos de impostura generalizada e consentida, sendo constantemente conduzidos a ela. Chamo de impostura aqui o avesso da postura, os asanas da yoga. Na época, eu estava fazendo muita yoga, estava muito assim na onda da yoga, né? Então, na yoga tem uma coisa que são as posturas da yoga, aí você faz, por exemplo, o cachorro, o herói 3, o herói não sei das quantas e tal, né? Então, o gato. E o lance da yoga é você fazer a postura o melhor possível, né? Você ficar na postura o máximo que você consegue e de uma forma verdadeira, né? E a impostura é o contrário disso, é você fingir que você está fazendo certo, mas você está fazendo errado, na verdade. A postura é a retidão, honestidade e consciência desde as camadas mais sutis da existência e principalmente dessas, sendo a postura destas. Espera aí.
e principalmente nestas, sendo a postura física apenas o resultado exterior desta atitude interior. Há um livro destinado a crianças, O Pote Vazio, que nos mostra a angústia de um menino que leva às últimas consequências o princípio da honestidade. Eu vou tentar depois, eu tenho esse livro aqui em casa, e eu vou tentar contar ele, gravar um vídeo, porque no canal também tem uma playlist de histórias, não sei se vocês viram, que chama o Baú das Histórias, que tem eu contando umas histórias, algumas histórias infantis e outros contos adultos também. Aí eu vou ver se eu me animo e conto para vocês a história do Pote Vazio, que é uma história linda, que nos mostra a angústia de um menino que leva às últimas consequências o princípio da honestidade em um mundo onde impera a impostura. O imperador cria um curioso modo de eleger seu sucessor. Oferece sementes a todas as crianças de seu império para que as façam crescer. Depois de alguns meses, em data fixada, escolheria a criança que tivesse sido capaz de cultivar a planta mais linda. Ping, nosso herói, apesar de muito experiente em jardinagem e de toda a sua dedicação, não consegue fazer sua semente sequer germinar. Ele começou a ficar desesperado. No dia marcado, ele passa o tempo todo, e enquanto as outras crianças estavam lá cultivando também, né, e tendo melhores resultados que ele. E ele ficou com pote, com a terra, sem aparecer nenhuma planta. A planta não só não cresceu, nem germinou, não apareceu nada. No dia marcado, enquanto todas as crianças tinham plantas maravilhosas, Ping não tinha mais do que um pote vazio. Ao final, é recompensado. Na verdade, as sementes estavam todas queimadas, incapazes de germinar. Somente Ping foi sincero, e era isso o que o sábio imperador procurava. Ih, me perdi, peraí. Na vida real, infelizmente, é lastimavelmente raro que a honestidade seja valorizada. A cultura da impostura, vamos dizer assim, se expande em todas as áreas da vida contemporânea. Exemplo bem visível disso são as inúmeras próteses que as pessoas usam, seja para serem mais peitudas do que são, ou para serem mais altas, ou menos enrugadas, ou de olhos verdes, cabelos longos, lisos ou cacheados, lábios carnudos, bundas perfeitas, abdômenes esculturais. Isso se observa também pelo uso generalizado de psicotrópicos, que se faz hoje em dia, de tal forma que se sai por aí como se fosse possível instantaneamente superar as mais dolorosas experiências de rupturas amorosas, perdas e tristezas humanas. O Lexotan é, assim, a droga máxima da cultura da impostura, destinada a esconder todo tipo de fracasso, marcando o fim da dimensão trágica da existência humana. Vocês concordam comigo? Não tem isso, como se fosse possível viver sem derrotas, né? Então, a pessoa toma... Eu acho incrível hoje em dia. Antigamente, você no meu tempo do Cássio, as pessoas levavam um chute na bunda, por exemplo, e ficavam um tempão abaladas, mal, né? Hoje em dia, no instante, já está todo mundo bem, né? Porque toma um remedinho e aí não tem isso. Hoje em dia, as coisas passam muito rápido, assim. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Acho que vocês estão cansados já, então, voltamos sem internet. O que a gente faz? Não, eu estou pensando no que responder. Porque, não sei, assim, outra coisa é a Ritalina, olha. A Ritalina e os anabolizantes têm funções semelhantes, tudo em postura. A pessoa quer ficar forte, aí toma aquelas bombas e fica fortão, né? No campo acadêmico, inventaram a tal da produtividade e o currículo Lattes, que não deixam de ser um convite extraordinariamente sedutor à prática da impostura. Quanta bobagem levamos a público em nome da tal produtividade, tanta coisa reescrita, requentada ad infinito. Fôssemos capazes de escrever um único artigo por ano que oferecesse alguma contribuição verdadeira ao progresso das ciências,
e a humanidade já se daria por satisfeita. Mas não, os números seguem em inflação vertiginosa, são anabolizados e somos cobrados a escrever 5, 7, 10 artigos ao ano para progredir na carreira acadêmica. Vocês sabiam disso, que os próprios professores de vocês são obrigados a escrever um monte de coisas para ganhar dinheiro de pesquisa, para competir uns com os outros, e tem gente que entra nessa e fica escrevendo um monte de bobagem aí, porque tem que ter muito número. Por isso que eu já estou cansada da universidade. Isso me lembra um dos poemas de Fernando Pessoa, na voz do Álvaro de Campos, o poema Em Linha Reta. Vocês conhecem esse poema, gente? Nunca conheci quem tivesse levado porrada? Ah, muito legal. Olha, é um poema, a meu ver, dedicado à denúncia da impostura generalizada. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Gente, busquem esse poema inteiro, que ele é uma pérola. A linha reta é o caminho da impostura. Todos príncipes na vida, semideuses, como diria a Pessoa. Poderíamos citar também a canção Ciranda da Bailarina, do Edu Lobo e Chico Buarque, que faz parte daquele... Qual é a história dessas, do Chico Buarque? Esse vocês devem conhecer. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Vocês conhecem essa história? Quem não conhece, né, a musiquinha? Não? Conhece, Cassiane conhece também. Então, assim, quem é essa bailarina, gente? Que não tem piriri, não tem lombriga, não tem ameba, não tem calcinha velha, né? Ela não tinha calcinha velha, não tinha, o que mais que a bailarina não tinha? Não tinha balde na goteira, né? Quem lembra que mais que a bailarina não tinha? Alguém lembra mais? Que era engraçado? Um irmão meio caolho, né? Tem sempre alguma coisa assim que não está bem ajeitada. Acho que seria a visão das crianças, que elas veem a bailarina perfeitinha. Exatamente. Mas esse perfeito, ele não existe, né? Essa imagem, por exemplo, do irmão do Cássio, que ele contou para a gente, não existe, gente. Ninguém tem alguma coisa que não funciona. A gente é ser humano, né? Assim, o caminho da impostura tem sido a regra dos vitoriosos em nossa sociedade. Mas vencer não tem nada a ver com aprender e saber. Ao contrário, aprender implica sempre alguma perda importante e percorrer um caminho quase sempre tortuoso. E o que era aprender, afinal? É conhecer, é saber. Como gosto de recordar, a palavra saber tem a mesma etimologia que a palavra saborear. Vocês sabiam disso, gente? A palavra saber, inclusive em espanhol, saber é sentir o gosto. E a gente diz em espanhol assim, isso sabe a quê? Tem sabor de quê? Isso. Tem um verbo que a gente não tem esse verbo. É o verbo ter gosto de, é saber para eles, né? Como conhecer o sabor de uma pitanga madura sem colocá-la entre os dentes e experimentá-la? Isso é algo que nenhum mestre pode transferir a seus alunos. É preciso passar pela experiência. Experimentar é, sobretudo, um exercício de observação. Aprender nos requer autoobservação e consciência deste saborear. Então, eu estou aqui tentando convencer vocês a tentarem saborear os textos que vocês leem, né? Saborear o trabalho que vocês fazem. Fiquei muito feliz de saber que o Cássio refez a prova de filosofia várias vezes, né? Porque é uma experimentação, você dizer assim, não gostei do jeito que ficou, vou fazer de novo.
vou fazer mais uma vez, né? Ficar curtindo esse fazer, que é uma coisa toda cheia de equívoco, cheia não é um caminho reto. Você faz uma vez, já fica pronto, acabou. Isso não existe, tá? Em alemão, a palavra experiência se traduz por Erfahrung. Não sei se eu estou traduzindo, provavelmente estou traduzindo errado. Em cuja etimologia encontramos fahren, que significa andar, ou fahrt, que significa viagem, caminho, e ainda erfahren, que quer dizer saber. Isso me contou o Leandro Konder, um professor de filosofia que leu Hegel no original e de quem tive a graça de ser aluno. Assim também acontece na língua latina. Segundo La Roça, a palavra experiência vem do latim experiri, provar, experimentar. O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. Olha, será que tem a ver com periri, da bailarina? A raiz indo-europeia é per, com a qual se relaciona, antes de tudo, a palavra travessia, percorrido, passagem. A experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência, ou razão, ou fundamento, mas que simplesmente existe, de uma forma sempre singular, infinita, imanente, contingente. A palavra experiência contém inseparavelmente as dimensões de travessia e perigo. Então, essa ideia de que não tem como a gente não ter perigo, né? A gente vai aprendendo e vai se arriscando. Eu já me perdi aqui onde é que eu estou. Parará, 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 parará. Acho que vocês estão cansados, né? As viagens sempre envolvem risco e tomam tempo. Esse tempo, contudo, não é perdido, uma vez que... Gente, o que acontece aqui? Será que está faltando uma página? Não, está aqui. Acho que pula para o outro lado, professora. Mas eu acho que uma vez que essa viagem... Já me achei. Uma vez que essa viagem, tornada experiência, se converte em saber. E não há outro jeito de saber sem saborear, sem experimentar. E nisso vai um risco, claro. Aí eu falo de Freud, falo não sei o quê. Tem esse filme que é muito legal, não sei se vocês conhecem, A Pequena Miss Sunshine. Vocês viram esse filme? Não. Gente, assiste esse filme, por favor. Vocês vão amar esse filme. Qual o nome? A Pequena Miss Sunshine. Eu vou escrever aqui para vocês. Esse filme... Você viu, Cássio? É uma história fantástica de uma menina, de uma família muito maluca, que tem todo mundo um monte de perdedores. O pai é um grande... O pai ensina como ter sucesso. É bem engraçado. E aí, Sunshine. Pequena Miss Sunshine. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Sunshine, E a Miss Sunshine é um concurso de beleza que tem nos Estados Unidos. Eles gostam muito de fazer esses concursos, né? Com crianças pequenas, com meninas pequenas, que se fantasiam assim de Miss, sabe? E aí a menina dessa família, a filha mais novinha, ela quer se candidatar. Só que ela é gorda, né? Ela é gordinha e tem uns óculos assim grandões e tal. Ela não é o perfil de menina bonita, digamos assim, de beleza que se espera. Ela tem um irmão que não fala, porque teve um problema lá, que vocês vão ver no filme, porque ele deixou de falar, um cara todo esquisitão. E tem um tio que é gay e que levou um chute na bunda e ficou super infeliz, e que é um acadêmico que ninguém liga para as coisas que ele escreve. E o cara que deu chute na bunda dele ainda roubou as ideias dele. Então, um bando de fracassado. E ainda tem o avô da menina, que é viciado em droga e está morrendo. É uma situação assim toda doida.
E aí a mãe fica tentando segurar as pontas dessa família toda maluca, assim. E aí eles vão, numa aventura, levar a menina para participar desse concurso de beleza. Só que a menina não tem a menor chance e tal. E durante essa viagem vão acontecendo uma opção de coisas, eles vão falando dos fracassos dele. É muito legal o filme, tem que ver. Tem que ver esse filme. É muito, muito legal mesmo. Aí eu me lembrei de outra coisa, que eu ia me lembrar? Esqueci um outro filme que eu tinha me lembrado. Bom, para Freud, o que nos leva a aprender é o desejo, a pulsão de vida. Uma educação repressora pode recalcar esse desejo de saber, prejudicando a aprendizagem. É preciso ter confiança emocional para se lançar no risco de aprender, para assumir e buscar a realização dos nossos desejos. Aprender não é acertar, mas percorrer o caminho, um caminho de formação através da experiência. Saltar do não saber ao saber, a menor distância entre dois pontos, que é a linha reta, que é o nome do poema do Fernando Pessoa, né? Seria um grande equívoco que não levaria a nada. Há um diálogo muito interessante no filme Pequena Miss Sunshine, entre um professor que estudava Marcel Proust e seu sobrinho, que lhe confessa o desejo de dormir até completar 18 anos e pular todo o meio. Recorrendo a seu autor preferido, o tio comenta, escritor francês, perdedor total. Nunca teve um emprego de verdade, amores não correspondidos, homossexual, passou 20 anos escrevendo um livro que quase ninguém leu, mas é talvez o maior escritor desde Shakespeare. Bem, ele chegou ao fim de sua vida e, refletindo, decidiu que todos os anos que ele sofreu foram os melhores de sua vida, pois fizeram-no ser quem ele era. Eu acho que a gente para por aqui, né, gente? Porque já são 10 horas e vocês já estão cansados enfim. E eu convido vocês a lerem esse texto, fica a leitura da semana. Então, toda semana tem uma leitura que a gente começa a ler um pouquinho e eu espero que vocês, assim, fica um convite de leitura. Quem quiser ler, quem não quiser, não lê, né? E esse trabalho de escrita, que vai ser para quarta-feira que vem, mesmo não tendo aula, tá bom? E aí a gente fez essa combinação até... Se ninguém falar o contrário, a gente faz essa combinação, então. Eu faço a aula, gravo para vocês e boto no canal e continuo a atividade normal. Tá bom, gente?